Foi aqui que uma série promissora de um cavalo popstar que já tinha momentos memoráveis se tornou BoJack Horseman, uma das séries mais ambiciosas já feitas, com uma carga dramática e filosófica que poucas conseguem igualar. Na corda bamba entre a comédia e o drama, não é qualquer série que consegue se equilibrar tão bem quanto essa. Em 6 temporadas, 76 episódios e um especial de Natal, a animação foi um mix de sentimentos do começo ao fim. Da mesma maneira que você pode perder o fôlego de rir, você também pode desabar numa crise existencial. Isso sempre existiu nessa série, mas foi elevando o nível cada vez mais. E aí, na terceira temporada, tem um episódio que te joga no fundo do poço e muda o status quo dessa sitcom para sempre. Nesse vídeo, a gente vai refletir sobre o que torna esse momento tão único a ponto de continuar na memória dos fãs depois de tanto tempo. A gente também vai mostrar que ele tem uma importância ainda maior dentro da narrativa, se conectando com coisas que acontecem desde o início e também na última temporada. Se você nunca viu a série, fica o aviso que esse vídeo aqui tem spoilers. Antes do vídeo continuar, eu queria avisar que o Distâncias Não Existem, que é meu livro, está disponível já para compra em todas as livrarias e eu tenho um convite especial para fazer, por isso eu estou com o Tan do Ictus Clube Podcast aqui comigo. A gente gravou um podcast lá sobre o livro que já está disponível, o link está na descrição, mas sobre o convite ele vai explicar um pouco melhor. A gente é um clube literário. A gente vai ler esse livro aqui junto com vocês lá no Clube Ictus, que é o nosso clube de leituras coletivas, e o mais legal é que o Rolandinho vai participar com a gente. Eu estarei com vocês, pessoal. Então, assim, estarei vendo o que vocês estão comentando, vou fazer comentários por cima, vou mandar áudios, porque a gente vai conversar dentro desse... Então, a novidade tá justamente aí. E vocês vão fazer os comentários de vocês em áudio. E o que a gente vai fazer com esses áudios? A gente, no final, vai fazer um recorte desses áudios que vocês mandarem pra gente criar um segundo episódio no Ictus Podcast. Então, a gente já tem esse primeiro episódio no ar, onde a gente faz uma reação à leitura, né? Uma conversa sobre, uma né? apresentação do livro sem grandes spoilers, mas depois a gente vai fazer uma reação de leitura junto com vocês no Ictus Podcast. Dia 22 de junho começa o cronograma de leitura coletiva e vai até dia 29 de julho, então é uma leitura também que você vai ter tempo para desenvolver. E o como participar? Isso acontece dentro do Discord do Ictus, então espero que vocês curtam esse convite, apareçam por lá e a gente fica ansioso para ver o que vocês vão falar lá no grupo e o que vai surgir nesse episódio do podcast que virá aí pro futuro, né? É isso aí. Quem é fã já deve desconfiar do episódio que a gente está se referindo aqui. Sim, é aquele em que a Sarah Lynn morre. BoJack Horseman tem uma estrutura que é parecida com Game of Thrones em certo aspecto, que é a tradição do penúltimo episódio de cada temporada ser o mais impactante, seja pelo peso dramático ou pela ousadia da produção. Em BoJack costuma ser o 11º, exceto pela última temporada que tem 16 episódios. Já no primeiro ano, a série mostra que não é uma sitcom adulta qualquer e brinca com linguagem de uma forma muito criativa ao explorar a mente do protagonista sob efeito de drogas. Isso enquanto mergulha nos medos e anseios dele, que teme não ter tempo na vida para se mostrar uma boa pessoa. No fatídico episódio 11 da segunda temporada, o nosso protagonista foge de Los Angeles e vai até o Novo México para encontrar a Charlotte, uma mulher que ele conheceu no início da carreira, imaginando que os dois poderiam ter levado uma vida alternativa juntos. Tudo isso para descobrir que ela é uma mulher casada e mãe de 2 filhos. Depois de passar um tempo com essa família, o BoJack quase se relaciona sexualmente com a filha mais velha, a Penny, o que mostra o quanto o cara parece incapaz de se corrigir por mais que ele tente e por mais que ele queira. Charlotte, I am so sorry. Don't you dare. If you are not out of my driveway in 30 minutes, I will call the police. And if you ever try to contact me or my family again, I will fucking kill you. Olha, esses 2 episódios são incríveis, são complexos, têm uma linguagem, uma narrativa fantástica e uma grande contribuição para o desenvolvimento do personagem e da série em geral. Mas é no penúltimo episódio da terceira temporada que a produção mostra o quão longe ela está disposta a ir. Antes da gente analisar os detalhes, um resumo importante do que acontece nesse episódio. Em That's Too Much Man, Sarah Lynn e BoJack saem para festejar como se não houvesse amanhã, usando todo tipo de entorpecente por vários dias consecutivos. E é claro que isso
teria consequências. A coisa toda começa quase inofensiva, com os dois maratonando Horsing Around, que é a sitcom que fez ambos famosos, até que eles vão parar numa reunião dos alcoólicos anônimos. O BoJack acaba entediado com os relatos ali, vai até o pódio e conta sem o menor pudor a história dele com a Charlotte e a Penny, traumatizando todo mundo. And first, I tried to sleep with the mom, but she said no. So then I tried to sleep with the daughter. And then the mom walked in on me trying to sleep with the daughter, and I was like, ipsy-dipsy, exit stage right. Oh, God. Depois disso, eles acabam numa espécie de jornada de redenção para se desculpar com as pessoas que o BoJack maltratou recentemente. Mas, para variar, ele só deixa tudo ainda pior, causando mais destruição e desentendimento em meio aos apagões mentais causados pelas drogas. A pior ideia, sem dúvidas, foi tentar reencontrar a Penny. Por mais que possa existir uma preocupação honesta do protagonista e uma intenção de se desculpar pelo que aconteceu, acontece que a simples presença dele traz de volta toda a perturbação que a jovem parecia até ter superado. Mais tarde, os dois usam uma heroína que ironicamente foi nomeada BoJack lá no começo da temporada. Detalhe, é uma droga que já tinha matado antes. A partir daí é só ladeira abaixo, com a trama ganhando contornos cada vez mais dramáticos até chegar na tragédia final. Depois de uma conversa reflexiva sobre a possibilidade deles estarem condenados, o BoJack finalmente leva a Sarah Lynn até o planetário onde ela queria tanto ir. Em um dos planos mais bonitos da série inteira, o cavalo conclui que não, que eles não estão condenados e que tudo o que importa é o agora, é aquele momento que eles estão vivendo ali. E aí então a resposta dela não vem. The only thing that matters is right now. This moment. This one spectacular moment we are sharing together. Right, Sarah Lynn? Sarah Lynn? Sarah Lynn? O que acontece no final desse episódio é o exemplo perfeito do comprometimento dessa série com o drama, que, como eu já disse aqui, sempre existiu, mas nesse ponto chega num nível muito mais impactante por dois motivos. Dá adeus a uma personagem querida de uma forma trágica e traça um caminho sem volta para o nosso protagonista, com implicações determinantes para o resto da série. Eu acho muito legal nessa cena porque a conclusão que o BoJack tem de que eles não estão condenados porque o que importa é o agora, o que importa é aquele momento que eles estão dividindo, digamos que é uma saída confortável pro BoJack, porque ele vê uma possibilidade de ter alguma virtude no jeito que ele leva a vida, ou pelo menos uma forma de escapar do que já aconteceu, sendo que a gente sempre tem o presente e o futuro que vai ser construído dali em diante pra gente se apegar. Só que o que acontece é que as consequências do passado perseguem esse personagem, e esse momento é justamente esse choque, onde ele percebe que algumas coisas, alguns erros são irrecuperáveis. E aí fica a pergunta, estariam eles realmente condenados? Talvez não num sentido místico, num sentido religioso, mas se a gente considerar o ponto de vista narrativo, a resposta meio que é sim. O destino da Sarah Lynn foi pensado desde o começo da série e quase aconteceu ainda na primeira temporada, mas os realizadores decidiram ir adiando esse momento. Segundo o criador, o Rafael Bob Waksberg, eles nunca fizeram questão de esconder isso. Pelo contrário, logo na primeira aparição da Sarah Lynn, que aconteceu lá no terceiro episódio da série, as pistas já estavam ali. I'm at a place right now where I never need to grow as a person or rise to an occasion because I can constantly just surround myself with sycophants and enablers until I die tragically young. What? Yeah, it's pretty much too late for me. Well, them's the breaks. Take it sleazy, everybody. Além disso, quando a relação conturbada dos dois ganha contornos sexuais, ela diz que a única droga que ela precisa é cavalo. Por trás da provocação óbvia ali entre os dois, existe um significado maior, já que cavalo é uma gíria justamente para heroína. E é por isso que o BoJack acabou inspirando o nome daquela droga específica que eles usam. The only drug I need is horse. Guys, what are you doing? Please don't do this. Quase todas as aparições da personagem dão uma pista do que tá por vir, até a hora que esse momento finalmente chega. Mas se não por uma conspiração do universo, será possível dizer que a Sarah Lynn estava condenada a esse fim trágico por causa do meio que ela cresceu e as pessoas que acabaram influenciando a vida dela? A mãe dela, a Carol, é egoísta, super abusiva e moldou a filha para os seus próprios interesses, sem deixar que ela seguisse os próprios sonhos, inclusive. O padrasto supostamente teria abusado dela. Não é um detalhe muito claro, mas a história deixa algumas evidências de que isso realmente aconteceu. O fato é que o ambiente familiar era extremamente tóxico. E o BoJack, a quem a Sarah via como amigo e até figura paterna na época da série, sequer se importava com a garota.
Wait, Bojack, what are you doing this weekend? I don't know. I'll probably just go to the amusement park, maybe the circus, fly a kite on the beach, watch the sunset. Then I'll head back to my place to watch any number of Disney princess movies while eating ice cream straight from the tub. Whoa, that sounds like so much fun. Can I come? Yeah, like I want to spend my weekend hanging out with a little girl. Good one. Um vídeo como esse aqui exige da nossa equipe semanas de escrita, reassistir todos os episódios, depois vários dias de edição e a gente faz com super carinho. Então se você tá gostando, se inscreve para receber novos vídeos como esse, deixa um like e um comentário aqui embaixo, além de mandar para os seus amigos. Agora de volta pro vídeo. Se isso não fosse suficiente para estragar uma infância, ela foi completamente engolida pela indústria do entretenimento. A Sarah Lynn é, na verdade, uma mistura de várias ex-estrelas infantis que tiveram a imagem explorada à exaustão e depois de crescerem o suficiente para não serem mais vistas como aquelas crianças fofas de antes, assumiram um comportamento mais sexualizado, além de desenvolver transtornos psicológicos e vício em drogas. A atriz Kristen Schaal, que foi indicada ao Emmy pela performance nesse episódio, disse que ela tinha em mente o que aconteceu com a Lindsay Lohan, que felizmente não seguiu os passos da Sarah Lynn e parece estar bem melhor hoje em dia. Essa personagem é alguém que quase não teve oportunidade de assumir a direção da própria vida. E é por isso que em That's Too Much Man, esse episódio que o título faz referência ao bordão da Sarah Lynn na sitcom Horsing Around, existe um paralelo muito interessante traçado ali logo no primeiro frame. O quadro com a Sarah Lynn deitada na água é uma releitura de Ofélia, do artista britânico John Everett Millais, que se inspirou na tragédia Hamlet. A personagem criada por Shakespeare se vê obrigada a abrir mão das próprias vontades enquanto é manipulada pelos homens ao seu redor, chegando ao ponto de enlouquecer. Dá pra ver semelhanças aqui na história, né? Mas elas não param por aí, porque a Ofélia também teve um fim trágico ainda jovem, quando caiu e se afogou num riacho. O que intriga mais é que, como a morte dela é apenas narrada por outra personagem, a peça deixa uma dúvida: foi acidente ou foi suicídio? É quase como se ela sugerisse que a diferença entre essas duas possibilidades é muito pequena por conta do contexto da personagem. O mesmo pode ser questionado sobre a Sarah Lynn. Por mais que ela não tenha tirado a própria vida diretamente, é fato que a personagem se condicionou a isso. Ela sempre soube, ou pelo menos acreditou, que esse era o seu único fim possível. E ela de fato não fez nada para mudar. Mesmo quando ela ficou 9 meses sóbria, ela diz que isso não foi motivado aí por uma tentativa de recalcular a rota na vida. I wanted a change in my life because I heard if you stop doing drugs for a while, the first time you do them again, it's amazing. What? No, just stay sober. Ugh, whatever. Call me when you're ready to party. Go! E não dá nem pra gente dizer que o BoJack é culpado pela recaída em si, porque afinal a Sarah Lynn só estava esperando por esse momento. Mas é claro, ele não deixa de ter um papel significativo nesse desastre. Aliás, esse papel começa muito antes do acontecimento em si. Apesar de ter sido sem querer, foi por causa dele que a menina teve o primeiro contato com o álcool, depois ele ter esquecido uma garrafa no camarim. O BoJack também não é culpado pelo vício que ela desenvolveu mais tarde, mas ele falhou miseravelmente em ser uma boa influência. Na primeira interação direta entre os dois, que foi mostrada num flashback, o cavalo deixa a coitada traumatizada, falando ali como ela precisa dar tudo pelos fãs, mesmo que isso a mate e a esvazie, até que não tenha mais o que ser tirado dali. Por ser alguém mais velho e conhecer justamente o lado obscuro da indústria do entretenimento, ele nunca teve a empatia necessária para auxiliar nenhuma das crianças da série, principalmente ela, que era a mais jovem e admirava tanto ele. E o irônico é que os dois sempre tiveram muito em comum, já que o BoJack também cresceu num lar com pais totalmente problemáticos. E esse detalhe também remete a Hamlet e a ligação do protagonista com a Ofélia. Se isso foi intencional ou não, não tem como a gente saber com certeza, mas levando em conta que o próprio quadro é usado como referência, dá pra fazer uma leitura desse tipo aqui. Além disso, o criador é fascinado por teatro e ele fez questão de aplicar a linguagem dessa arte em alguns episódios da série. Enfim, acontece que a Ofélia funciona como um espelho trágico do Hamlet. Os dois perdem o pai, entram em crise e são esmagados pela corrupção da corte. Mas enquanto Hamlet transforma sua dor em vingança, a Ofélia não tem esse espaço. Ela é conduzida por ordens, usada como isca, silenciada como filha e descartada como mulher pelo próprio Hamlet. Ou seja, é impedida o tempo todo de se manifestar como uma pessoa de fato. Do mesmo jeito, BoJack e Sarah Lynn têm em comum ali as feridas familiares, mas a série deixa claro que ele conseguiu formar uma autonomia que ela não teve chance de desenvolver. Não é à toa que ela se vê como alguém que foi empurrada para um destino sem nunca poder ter escolhido outro.
E ó, graças a isso, a triste verdade é que o público sabe muito pouco sobre a verdadeira Sarah Lynn, porque poucas vezes ela conseguiu manifestar algo que parecesse autêntico, em vez do resultado de uma série de traumas. E quando ela fez isso, dizendo que queria ser arquiteta, foi totalmente desmotivada pela mãe. But I want to be an architect. Sweetheart, Mommy didn't do what Mommy did to that Star Search producer so that you could be an architect. Não é de se espantar que ela tenha adquirido um vazio interno a ponto de nenhuma conquista, como a vitória no Oscar no exato dia da sua morte, ter algum significado. E dói na gente quando a Sarah Lynn diz que não tem nada que ela goste em si mesma, mas faz todo sentido. O único traço de personalidade própria, curiosamente, permanece sendo a vontade de se tornar uma arquiteta, mesmo depois de décadas consumida ali por familiares e empresários interessados em dinheiro. Ela até parece uma outra pessoa quando ela tá falando ali da estrutura, da cúpula do planetário, e por isso mesmo é uma pedrada quando as últimas palavras da personagem são justamente "eu quero ser arquiteta". O sonho que ela nunca teve chance de seguir e agora nunca terá. It's a giant dome. Domes are so cool. I prefer rectangular buildings, as I firmly established. I want to be an architect. E é por isso que tem algo errado quando o BoJack afirma que só os dois se entendem por terem passado pelas mesmas experiências em Horsing Around e por se conhecerem antes da fama. Porque nem mesmo ele conhece profundamente a Sarah Lynn. Porque ele nem sequer fez questão disso durante os anos trabalhando na sitcom. Ao mesmo tempo, parece ter algo honesto quando o protagonista diz que ama a amiga. No fundo, ele sabe que falhou com ela todo esse tempo, e é por isso que depois de usar lá a heroína, o cavalo tem uma bad trip que leva ele de volta para 2007, quando a série The BoJack Horseman Show não ia bem ali na audiência, e a solução seria a participação especial de alguém do porte da Sarah Lynn, que estava no auge da carreira como cantora. Para convencer o astro a fazer esse convite, o autor da comédia argumenta que o BoJack é como um pai para a menina. É por isso também que ele assume um comportamento mais paternalista quando ela se hospeda ali por alguns dias na mansão dele ou na conversa por telefone quando ele diz preocupado para Sarah Lynn continuar sóbria. Mas é claro que, sendo ele quem ele é, essa preocupação toda sempre acaba cedendo ao caos, com o BoJack mais estragando tudo do que ajudando. Mais uma vez aqui a ligação com Hamlet fica mais forte quando a gente pensa no papel do protagonista masculino na queda da personagem feminina. O Hamlet não é a única causa da destruição da Ofélia, mas ele é uma peça decisiva. Ele a rejeita, a humilha, mata meio que acidentalmente o pai dela e aumenta o colapso emocional que já vinha sendo causado por um ambiente controlador. O BoJack também não cria sozinho a tragédia da Sarah Lynn. Como eu já disse aqui, ele não é culpado pela depressão, pelos vícios que a jovem adquiriu enquanto estava crescendo, só que ele é uma figura decisiva no episódio que sela o destino dela. Quando ele fica mal por não ter sido indicado ao Oscar e briga com as pessoas mais próximas, ele acaba procurando, embarca com ela numa recaída gigantesca e reforça a dinâmica tóxica entre os dois. Mas claro, como eu já disse aqui, a escolha de voltar a usar as drogas foi dela o tempo todo. Se não fosse o chamado do BoJack, poderia ter sido uma outra pessoa. Mas ele, sabendo da fragilidade da Sarah Lynn, jamais deveria ter recorrido a ela. E é aí que surge o caminho sem volta na vida do personagem principal, tornando esse episódio ainda mais importante para a série como um todo. Ele não só deixou de assumir a responsabilidade de estar com a amiga quando ela teve ali a overdose, como também demorou para pedir ajuda porque estava muito mais preocupado em limpar a própria barra. E aí é descoberto na última temporada que, diferente do que o BoJack pensava, a Sarah Lynn ainda estava viva e talvez poderia ser salva se tivesse chegado antes no hospital. What did you do after you called your own phone, BoJack? I went outside to the parking lot. And you just waited there for 17 minutes. Why are you asking about this? E o mais absurdo de tudo isso é que essa revelação só acontece graças a ele mesmo ter aberto a boca lá nos Alcoólicos Anônimos, o que levou os jornalistas mais tarde até a Penny, que acabou confirmando que o BoJack estava acompanhado da Sarah Lynn. Essa é só mais uma amostra de como esse episódio acaba sendo fundamental para amarrar tudo na série. E como a sucessão de erros do cara vai desencadeando na sua própria queda. Essa revelação da tragédia com a Sarah Lynn é determinante para a destruição da imagem pública do protagonista, que perde tudo após virar um pária para a sociedade. Mas essa destruição acaba sendo o motivo que o faz finalmente parar de se esconder atrás da imagem de vítima o tempo todo.
É provável que muitos fãs tenham imaginado a morte do BoJack no final da série. É uma coisa que eu também imaginei. Mas, falando a verdade, esse caminho seria muito fácil para ele percorrer e ainda seria contraditório com tudo que foi construído. Enquanto ele maratona a sitcom junto com a Sarah Lynn, ele questiona por que a vida não é como em Horsing Around, com todos os problemas convenientemente resolvidos em 22 minutos hilários. Demora, mas no fim o BoJack parece aceitar essa realidade. No fim ele tá mais consciente, sóbrio e decidido a viver o agora, mas sabendo que vai ter que conviver para sempre com os erros do passado.